corações, Senhor. Queremos conhecer o Teu coração, Senhor. Queremos conhecer o Teu coração. Queremos estar mais perto de Ti, Senhor. Sim, maravilhoso Espírito Santo. Maravilhoso Espírito Santo. Oh Jesus, nós Te desejamos, Senhor. Nós Te desejamos, Senhor. Nós Te desejamos, Pai. Leva-me mais profundo. Conhecer o coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Leva-me mais perto. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Você que está aqui, você que está em casa, neste momento nos assistindo, fecha os teus olhos. Começa a falar com o Senhor aí. Oh Jesus, vem Senhor ministrar, Senhor, os nossos corações, Senhor, nessa noite. Ah Senhor, alcança, Senhor, essas vidas, Senhor, que estão, Senhor, neste momento, Senhor, em suas casas, Senhor. Sim, Pai, alcança, Senhor, alcança elas agora. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Sim, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você que está aqui consegue aplaudir Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Gabriel, um dos pastores aqui dessa casa, esposo da pastora Daiane, que acabou de dar a palavra de oferta, pai do Miguel, que talvez tenha aparecido na câmera já aqui embaixo, né? Glória a Deus por isso. E servo do Senhor Jesus. Esse é o título mais importante. Amém, glória a Deus. Eu quero convidá-los nessa noite a meditarmos numa palavra nessa noite que o Senhor tem ministrado no meu coração. Já tem alguns dias que o Espírito Santo vem ministrando o meu coração em cima desta palavra. E eu gostaria de iniciar a nossa leitura de hoje no capítulo 36 de Isaías. Capítulo 36 de Isaías. Você que está aqui pode tomar o seu assento. Mas antes de nós começarmos a nossa leitura, nós vamos fazer a nossa confissão de fé. Amém? Pegue a sua Bíblia, você que está em casa, você que está aqui, pegue a sua Bíblia e repita comigo. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer.
Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que já abriu a sua Bíblia em Isaías capítulo 36, que diz assim, a partir do verso 1: E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaque desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe furará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas, se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis? Ora, pois dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavalos? E subi eu agora, sem o Senhor, contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Até aqui. Nós vemos nesta passagem o relato do profeta Isaías em relação a uma afronta que o rei Senaqueribe, o rei da Síria, estava fazendo ao povo ali de Judá, na ocasião, na pessoa do rei Ezequias, que estava naquele momento como rei daquela terra. E nós começamos a observar na história que este rei Senaqueribe, ele vinha com muita força, com uma multidão de homens e valentes, dominando diversas regiões, inclusive várias cidades de Judá fortificadas, várias cidades. E agora ele chegava a partir dos seus mensageiros até Jerusalém, onde estava o rei Ezequias, e começou a dizer: que confiança é esta que tu manifestas? Em quem que tu estás confiando para não te entregar? Porque a proposta do rei Senaqueribe para o rei Ezequias era: olha, me entrega alguns reféns, eu te dou alguns cavalos por isso, e a gente fica tudo certo. Tu me serve, está tudo certo. Mas o rei Ezequias estava ali confiando no Senhor. E aquele homem afronta ele dizendo:
Qual é a tua confiança? Por acaso é nesse Deus que tu está crendo? É no teu Senhor que tu estás crendo? Ou tu estás acreditando que o rei do Egito vai vir te salvar? Qual é a tua confiança? Em quem tu estás confiando? E eu gostaria de abrir com vocês um pouco mais esse assunto em 2 Crônicas, a partir do capítulo 29, para nós entendermos um pouco mais o contexto. O Senhor ministrou tremendamente o meu coração através dessa palavra. A partir do capítulo 29 de 2 Crônicas, nós começamos a ver que o cronista está escrevendo sobre o início do reinado de Ezequias sobre Judá. E ele fala ali que Ezequias tinha 25 anos de idade no início do seu reinado. E ele, no primeiro ano dele, a primeira atitude do rei Ezequias, no versículo 3 está dizendo: ele no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai o santo do santuário a imundícia. O que nós vemos é que no reinado anterior, o povo havia se corrompido. Haviam ídolos, haviam monumentos de adoração, e as pessoas estavam, o povo de Judá estava prostrado, buscando outros deuses, idolatrando outros deuses. E quando o rei Ezequias, ele chega e ele diz assim: ele começa a consertar as coisas. Ele começa pelo conserto, começa a arrumar a casa. E a primeira coisa que ele faz é trazer os sacerdotes de volta, trazer os levitas, abrir as portas da casa do Senhor novamente. E disse: olha, homens, se santifiquem e tirem a imundícia de dentro da casa do Senhor. Então a primeira coisa que o rei Ezequias faz é um conserto, é uma atitude de conserto com o Senhor. E no versículo 10, o texto vai dizendo: agora me tem vindo ao coração, o rei dizendo, que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes incenso. Aqui o rei Ezequias estava dizendo aos sacerdotes e aos levitas: o Senhor tem chamado vocês para estarem diante da sua presença. Não sejais negligentes. Não sejam negligentes. Essas duas situações já começam a me chamar a atenção. Muitas vezes nós queremos alcançar o favor do Senhor, nós queremos alcançar a mão do Senhor, por muitas ocasiões. A Bíblia fala que, por serem muitos os dias, não faltará o dia da dificuldade. O dia da dificuldade chega para todos. Mas como esse dia de dificuldade tem nos pego? Como tem andado a nossa casa? Como tem estado o nosso coração? Nós estamos vivendo dias em que o mundo está em pavor. Nós estamos vivendo dias em que pessoas que aparentemente estavam saudáveis estão com seríssimos problemas hoje em hospitais. Nunca antes fez tão sentido a frase que dizia uma canção que eu me lembro quando eu era pequeno, os meus avós cantando no final do culto para conversão: amanhã pode ser muito tarde.
Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais escolher? Nunca foi tão verdade essa frase como nos dias de hoje. E nós muitas vezes estamos levando as nossas vidas como quem está indo para uma festa. Estamos naquela passagem que diz que nos últimos dias os homens estariam como nos tempos de Noé, compravam, vendiam, davam-se em casamento, ou seja, estavam desligados de todas as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. O Senhor estava em último lugar na lista deles, ou melhor, o Senhor não tinha nem espaço na lista deles. E o que me chamou a atenção nesta passagem, nesta história, é que a primeira coisa que o rei Ezequias faz ao entrar como rei: vamos arrumar a casa, vamos consertar a nossa vida com Deus, vamos arrumar a casa. E aí nós vemos que ali no capítulo 29, começa um processo de purificação, um processo de entrega. No versículo 15 do capítulo 29 ainda fala, e ajuntaram seus irmãos, ou seja, os levitas se ajuntaram e santificaram e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E aqui, meus irmãos, esse trecho é forte, mas é verdade. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar e tirarem para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. É forte o texto. Mas quantas pessoas não têm tido, quantos lugares não têm tido o entendimento daquilo que deve ser santo, daquilo que deve ser separado? Quantas pessoas não têm tido esse entendimento? Hoje entrou a frase do nada a ver, já tem algum tempo que entrou essa frase do nada a ver, não tem nada a ver. Não, isso aí antigamente não tinha, o pessoal era mais rígido, né? Mas hoje não tem nada a ver. O Senhor continua ainda desejando a santificação do seu povo. O Senhor continua desejando a santificação da sua igreja. O Senhor continua desejando isso, irmãos. Por que muitas vezes nós ficamos falando dos milagres que aconteceram? Muitas vezes se fala, eu me lembro de tal evento, que várias muletas e vários paralíticos foram curados. Sim, meu irmão. Isso não é uma unção que já passou, isso é a santificação que não chegou ainda na nossa geração. Estamos preocupados com tantas coisas, menos em nos santificar para o Senhor. Sujamos os nossos olhos dia e noite com tudo que não presta, os nossos ouvidos estão se enchendo de coisa que não presta, e o nosso coração está cheio de imundícia. O coração cheio de imundícia, fica difícil. Nós servimos a um Deus santo, irmãos. Tem um texto que fala, onde Paulo está escrevendo uma carta, e ele diz assim: olha, vocês estão na graça, mas isso não significa que por estarem na graça, significa que vocês vão viver de volta nos pecados que vocês viviam antigamente. Não é para isso. Não, pastor, nós estamos no tempo da graça, a gente peca hoje, amanhã a gente pede perdão, está tudo certo. Eu vi uma história que provavelmente muitas pessoas aqui já devem ter ouvido, daquele menino que era muito desobediente. Acho que a pastora Val um dia contou num culto aqui, que era muito desobediente, e aí a mãe dele um dia pegou uma foto dele grande, bonita, e botou lá na parede. Cada desobediência do menino, uma taxinha. Quando viu, estava cheio de taxinha.
Quando o menino viu que estava cheio de taxinha, aquele quadro com a foto dele, ele se arrependeu, chorou e disse: mãe, me perdoa, mãe, me perdoa. Aí foram tirar as taxinhas, mas continuou furado. Até quando nós vamos entender, irmãos? Nós vamos levar, quanto tempo nós vamos levar para entender que nós já fomos livres do pecado? Livres do pecado. Quanto tempo nós vamos levar para entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades das trevas, contra as hostes espirituais? Quanto tempo vamos levar para entender, irmãos, que nós precisamos buscar a santificação no Senhor, para que possamos viver de fato um evangelho genuíno, um evangelho puro e simples? As experiências com Deus estão prontas para se manifestarem. O Senhor está pronto para liberar com poder e graça sobre a vida de cada um dos seus dons. O Senhor está pronto para manifestar coisas extraordinárias nas nossas vidas. Aí tem um texto que me desmontou. Capítulo 30, no versículo 3. Vamos ler desde o primeiro. Diz assim, ó: o rei Ezequias estava organizando todas estas coisas para acontecerem ali, processo de purificação e tudo mais. E aí no capítulo 30 diz o seguinte: depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que vieram à casa do Senhor a Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Portanto, no mesmo tempo, não a puderam celebrar, porque se não tinham santificados bastantes sacerdotes, e o povo não se tinha juntado em Jerusalém. Ou seja, estamos aqui para celebrar a Páscoa, mas não há pessoas preparadas, santificadas para ministrarem. Você já parou para pensar que enquanto muitas vezes nós estamos olhando para dentro do nosso próprio umbigo, que enquanto nós muitas vezes estamos olhando para dentro das nossas misérias, sabe? Das nossas fraquezas, em vez de nos entregar totalmente ao Senhor, em vez de viver um evangelho de fato de entrega total, você já parou para pensar que o Senhor desejou inúmeras vezes usar a sua vida e talvez você não estava pronto? Me doeu o coração de ler esse texto, porque nesses dias, irmãos, há uma dificuldade de encontrar pessoas que estejam de fato imersas na presença do Senhor, de fato buscando ao Senhor com intrepidez, com audácia, que estejam mergulhados na presença do Senhor. Eu ouvi relatos de diversas pessoas, líderes, pessoas de outros lugares, que abandonaram as suas ovelhas no período de pandemia. Mas e agora? Como é que? Não, nós não podemos estar juntos, não. Mas não é momento de nós nos abandonarmos, irmãos. O Senhor tem nos dado ferramentas, tem nos dado internet, tem nos dado WhatsApp, tem nos dado Facebook, tem nos dado tantas ferramentas para atingir pessoas. Pessoas estão morrendo, pessoas estão perecendo, e os valentes do Senhor estão aonde? Adormecidos. Quem sabe você que está me assistindo em casa agora, você ministro que deixou de ministrar, você pregador que deixou de pregar, você cantor que deixou de cantar. Deixa eu te dizer, te prepara para aquilo que o Senhor tem para liberar ainda sobre a tua vida.
O Senhor ainda deseja ministrar através da tua vida. O Senhor ainda deseja ministrar através da tua vida. Talvez no nosso meio, aqueles que estão aqui agora, talvez você ache que não tenha nada mais para sair da sua vida, daquilo que o Senhor tem para liberar através da tua vida. Deixa eu te dizer, te posiciona, que o Senhor deseja ministrar através da tua vida. Te posiciona, que o Senhor deseja te usar nesse tempo. É tempo de se levantarem profetas no nosso meio. É tempo de se levantarem homens e mulheres de graça, unção no nosso meio. Não é tempo de ficarmos murmurando, não é tempo de ficarmos apavorados, não, mas é tempo de se levantar homens e mulheres com poder, com graça, cheios de unção, para liberar palavra de poder sobre um povo que está atemorizado, sobre um povo que está morrendo, sobre um povo que está se sentindo abandonado. É hora de buscarmos o espaço dos nossos quartos para orarmos. É hora de desligarmos os nossos televisores. É hora de deixarmos de lado os nossos celulares e começarmos a investir tempo na presença do Senhor, em santificação. É hora de deixarmos os manjares, deixarmos as comidas boas, deixarmos isso para o lado e dedicar tempo de consagração na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E a carta que o rei manda para o povo, eu até achei que era para essa geração. Capítulo 30, no versículo 6 em diante, de 2 Crônicas. Foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo o Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam das mãos dos reis da Assíria. Ou seja, muitos já tinham morrido nesse tempo, porque o rei da Síria tinha tomado diversas cidades já de Judá. Mas aqueles que escaparam, ele estava falando para eles: olha, para aqueles que escaparam, se arrependam dos seus pecados, não endureçais, ou melhor, verso 7, e não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais, dai a mão ao Senhor, e vinde ao santuário que Ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós, porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levam cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Para quem quiser depois fazer uma leitura mais minuciosa, em cima do capítulo 29, do capítulo 30, para entender com mais profundidade. Nesse primeiro momento começa o momento de conserto do povo com o Senhor, momento de arrependimento, momento do povo estar se prostrando, colocando o altar de volta no lugar, sabe? O altar de volta no lugar, ou seja, limpando aquele cantinho que antes era o cantinho de oração, organizando aquele cantinho que antes era o cantinho de buscar ao Senhor. Oh Senhor, me perdoa, eu tenho andado distante, muita gente dentro da igreja distante de Deus, vem no culto, mas está distante de Deus. Estão como aqueles casais que infelizmente moram dentro da mesma casa, mas não se falam.
sabe? Não se relacionam mais com Jesus, não tem mais tempo de conversa com Jesus. No WhatsApp tem conversa com todo mundo, são mais de 200 conversas por dia, mas com Jesus não tem 30 segundos de conversa, não tem 1 minutinho de conversa com Jesus. É necessário consertar o altar, se consertar com o Senhor. E no capítulo 31, quando o povo já tinha entendido do Senhor, olha o que começa a acontecer. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam, saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. O culto foi extraordinário. O Senhor ministrou o teu coração. Você pegou aquela palavra, te pegou de jeito, tu te arrependeu, tu chorou, mas saiu dali, não abriu mão daquilo que o Senhor ministrou o teu coração para abrir mão, não se desfez daquilo que era para ter se desfeito. Ou seja, você se arrependeu no coração naquele momento, mas quando saiu para o lado de fora, esqueceu do arrependimento. Quando saiu daquele momento, esqueceu do arrependimento. O que nós vimos aqui é que o povo, quando saiu daquele momento de arrependimento, eles foram: não, nós vamos acabar com os postes ídolos, nós vamos acabar com todas essas coisas, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Deus. E eles foram imediatamente tirar tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Quando nós entendemos, quando de fato nós nos arrependemos, irmãos, existe mudança de comportamento na nossa vida. Existe mudança de comportamento. Agora, quando não há mudança de comportamento, não é arrependimento, é um remorso, porque você vai continuar fazendo. O fruto do seu arrependimento é a sua mudança. O fruto do seu arrependimento é você colocar fora, tirar fora aquilo que tem te desviado da presença do Senhor. Tirar de diante de você. E agora então nós chegamos na parte onde Senaqueribe se apresenta para afrontar o povo. Então observa que antes do rei Senaqueribe, o rei da Síria, se apresentar e afrontar o povo de Israel, o povo de Judá, naquela ocasião, o rei estava fazendo um processo com o povo de mudança, de transformação e santificação. Por isso, havia fé. Havia fé. Havia fé. Porque se o povo estivesse vivendo a vida de pecado que eles estavam vivendo antes, neste momento aqui, sem esse arrependimento não haveria fé para que eles pudessem crer que Deus poderia livrar eles daquela situação. Então observa o caminho. Primeiro houve conserto, e o conserto trouxe as mudanças. E essas mudanças, quando veio a adversidade, havia fé para enfrentar as circunstâncias. Como você tem se preparado? Como é que está o seu coração? Se a batalha chegar na tua vida hoje, meu irmão, como é que está o teu coração? Ou talvez a guerra chegou na tua vida, as batalhas chegaram na sua vida. Como é que está o seu coração? Eu quero te dizer que há esperança, viu? Há esperança. Há esperança. Nós vemos um povo que havia uma sentença declarada para eles.
Quando Jonas recebe uma palavra, a palavra que o Senhor deu a Jonas era: vai lá, Jonas, em Nínive, diz que eu vou destruir aquela terra. Havia uma sentença, mas a palavra de Deus diz que o próprio rei, quando soube, emitiu um decreto: vamos nos vestir de pano de saco, vamos nos humilhar, vamos nos cobrir de cinzas e vamos jejuar, todos, inclusive os animais, para que porventura o Senhor se arrependa e mude a sentença a nosso respeito. Mas eles foram se humilhar diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados. Cada homem se arrependa do seu pecado. Cada um se arrependa do seu pecado. E ninguém coma até que a sentença a nosso respeito mude. E a palavra de Deus fala que ele já estava indo embora. E o Senhor fala para Jonas: volta lá, Jonas. E fala que eu ouvi o clamor deles. E o Senhor muda a sentença. Porque houve conserto nos corações, houve arrependimento nos corações. Não há como vencermos batalhas sem entrarmos pelo caminho do arrependimento. Não há como. Nós precisamos entender que a nossa primeira oração não é querer mandar em Deus, porque tem gente hoje ensinando que você tem que mandar em Deus, que Deus é como se fosse o teu empregado. Eu determino agora que Deus tem que fazer tal coisa. Não, meu querido, vai te humilhar, te arrepender diante do Senhor. Meu Senhor, me mostra o meu pecado, Senhor, me mostra o meu pecado, me mostra as minhas fraquezas, Senhor. Eu quero me arrepender, Senhor, eu estou aqui prostrado, eu quero me arrepender. Porque quando nós entramos num arrependimento, nós começamos a mover o céu a nosso favor. Ah, meu irmão, me mostra, Senhor, como eu devo orar, Senhor. Me mostra, Senhor, onde eu devo consertar na minha vida. Quais os consertos que eu tenho que fazer na minha vida. Quais são as coisas que eu tenho que mudar, Senhor, na minha vida. Me mostra que eu quero mudar. Me mostra que eu quero ser tocado por Ti. Eu quero ser transformado, Senhor. E aí o Espírito Santo vai começar a ministrar o seu coração. O Espírito Santo vai começar a ministrar o seu coração sobre os alinhamentos que você precisa, sobre as mudanças que precisam acontecer na sua vida, no seu caráter. E orar por vitória vai ser o de menos. Orar por vitória vai ser o de menos. A palavra do Senhor diz que o Senhor não resiste um coração quebrantado, que o Senhor não despreza um coração quebrantado. Aquele que se quebranta diante do Senhor, o Senhor atende a sua oração. Aleluia. Mas não, nós vemos pessoas que muitas vezes querem chegar e dizer: porque eu fiz tantos jejuns, eu fiz tantos propósitos, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. Quem somos nós para querer alguma coisa diante de Deus? Quem somos nós? E como nós lemos aqui no capítulo 32, eu quero ler com vocês antes de ir para o final. No capítulo 32, do versículo 2, diz o seguinte: vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou para tapar todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ou seja, você está vendo que as coisas estão se armando, que as batalhas estão se armando. Estamos vendo que estamos em dias difíceis, de pandemia. E aí você fica dando oportunidade para a pandemia te pegar. O que Ezequias fez foi o seguinte: nós confiamos no Senhor, mas vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Porque isso também era uma forma de estratégia de guerra, de não deixar água no caminho, porque isso dificultava o trajeto de todo um grande exército sem água durante um trecho.
Mas não, a gente vê, irmãos, dando ocasião, a Bíblia fala que o Senhor, Ele dá a ordem aos anjos a nosso respeito. Inclusive o diabo usou essa passagem, mas o Senhor Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas tem crente tentando a Deus, tem crente tentando a Deus, e nós temos que ter esse entendimento, irmãos. Nós temos que ser prudentes, temos que andar com prudência. E aí na sequência do texto diz o seguinte, no versículo 5, e ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo, antes de lermos o que ele fala, entenda o seguinte, mesmo crendo, ele não deixou de fazer aquilo que ele tinha que fazer, as atitudes que ele tinha que tomar, ele estava tomando, todas as atitudes. E aí no versículo 7 diz assim, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. É como nós estamos vivendo aqui os nossos dias. Não deixamos de pregar o Evangelho, não deixamos de ministrar as vidas, mas seguindo todos os decretos, seguindo todos os cuidados necessários, fazendo a nossa parte. E a palavra do Senhor está nos dizendo aqui que o povo então descansou. Agora eu quero voltar para Isaías, para nós concluirmos. Isaías, no capítulo 36 que nós estávamos lendo. Eu quero ler no versículo 4 e no versículo 5 do capítulo 36 novamente, que diz assim: e Rabsaque lhes disse, ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias? Aleluia. A palavra do Senhor diz que quando essas notícias, essas cartas chegam até o rei Ezequias, ele rasga suas vestes, no capítulo 37, e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Oh, meu irmão, se você não pegou ainda essa palavra, eu vou te explicar. O rei Ezequias tinha sido o cara que tinha tirado todos os itens de idolatria, tudo do povo. Tinha sido o cara que tinha restabelecido o culto na casa do Senhor. Tem muito crente que hoje em dia já estaria, oh Deus, olha o que eu fiz, Senhor, olha o que eu fiz aqui, olha o quanto eu vou no culto, olha o quanto eu te sirvo, o quanto eu faço isso, o quanto eu faço aquilo. Mas não, o rei Ezequias, entendendo o seu lugar e entendendo quem era Deus, ou seja, entendendo o seu tamanho, que era nada, diante da majestade do Senhor, ele rasga suas vestes, se cobre de pano de saco e entra na casa do Senhor. Aleluia. É tempo de nós entrarmos na presença do Senhor, de nos humilharmos. Há um texto que diz, rasgai o vosso coração e não as suas vestes.
rasgai o vosso coração e não as suas vestes. Ou seja, não sejam pessoas que se arrependem de aparência, que se humilham de aparência, mas que estão com o coração endurecido, mas que no coração de vocês haja arrependimento, haja uma humilhação dentro do coração de vocês, na presença do Senhor. E aí vem o profeta Isaías. Profeta Isaías no capítulo 37, no versículo 6, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfema. Opa! Estão blasfemando contra Deus? Até o momento, talvez você estivesse achando que era contra o próprio rei Ezequias, ou contra o próprio povo de Judá. A minha Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Aleluia! Quem se levanta contra a tua vida, se levanta contra a embaixada do céu. Aleluia! Quem se levanta para nos afrontar, afronta a embaixada do céu. A palavra do Senhor não é: estes que vieram te afrontar. Não, estes que contra mim blasfemam. Aleluia. Quando nós estamos debaixo da presença do Senhor, debaixo da graça do Senhor, não é contra nós que lutam, não é contra nós que vêm as afrontas, mas quando nós estamos diante do Senhor, toda afronta, ela é contra o Senhor. É contra o Senhor. E a última palavra veio do Senhor em relação a esta situação e diz assim: que após Ezequias receber as cartas, lá no versículo 14, recebendo pois Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor. O que ele fez? Ele pegou as causas dele e não foi murmurar diante do povo, não foi reclamar para outras pessoas. Ele pegou as causas dele, se prostrou diante do Senhor, mostrou para o Senhor e disse: Senhor, está aqui, Senhor, as causas que eu tenho, Senhor, que estão se levantando contra mim, estão aqui, Senhor, eu coloco diante de Ti. Aleluia, aleluia. E a palavra do Senhor menciona, aleluia, na oração dele, ele diz: inclina, ó Senhor, no versículo 17 do capítulo 37, inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor. Interessante no versículo 20, que me chama a atenção na oração dele, é que ele não diz assim: Senhor, para que as pessoas vejam que eu sou teu filho. Não. No versículo 20 ele diz: agora pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só Tu és o Senhor, que não há outro além de Ti, Senhor, para que as pessoas vejam que Tu és Deus, e que Tu vives, Senhor, e que Tu fazes milagres hoje, que Tu intervém nas causas dos seus na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. E olha a palavra do Senhor, olha a palavra do Senhor, aleluia. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, lá no versículo 23: a quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos do alto? Contra o Santo de Israel. Aleluia. Versículo 28 diz: mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Veio a sentença do Senhor contra aquele rei. Eu vou resumir por causa do meu tempo. A palavra do Senhor diz, depois você pode meditar com mais profundidade, que houve uma confusão no meio do exército daqueles homens, que o anjo do Senhor passou e matou centenas de homens durante a noite, e pela manhã, quando eles levantaram,
haviam muitos homens mortos, muitos homens mortos. E existe uma passagem que diz que o Senhor fala que, Senaqueribe, eu vou te pegar pelo nariz e vou te arrastar. Vou pôr um anzol no teu nariz. E a palavra de Deus fala que voltou Senaqueribe envergonhado para a sua terra. Envergonhado para a sua terra. E acabou morrendo na própria terra pelos próprios filhos. Meu querido, eu não sei de que jeito Jesus te pegou nessa mensagem, mas me ministrou profundamente enquanto eu estava estudando todo esse texto. Agora eu quero te dizer uma coisa: te esconda no Senhor, porque a última palavra vem do Senhor. Te esconda no Senhor, porque a última palavra vem do Senhor. Não importa o que as notícias estão dizendo, não importa o que os especialistas dizem, se nós estivermos no Senhor, a última palavra virá do Senhor a nosso respeito. Aleluia, aleluia. Ora, baixei, caramana, balabás. Ei, caramana, baixai. Ora, manabás.